Olá, alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, alunos que estão matriculados nas disciplinas de da cultura do arroz e do algodão. Espero que estejam bem. Vamos recomeçar, vamos continuar, né, a nossa disciplina de uma modalidade agora não presencial. E essa primeira videoaula vai tratar de uma breve revisão da primeira parte que a gente já trabalhou presencialmente, né? Vocês se recordam que a gente suspendeu, o calendário foi suspenso em função do coronavírus, né, da Covid, no momento que a gente estava fazendo uma prova, que a gente ia fazer uma prova, né, da primeira parte da cultura do arroz, que é a parte de introdução, mercado, perspectiva, botânica, ecofisiologia, cultivares e a parte de recomendação de adubação. Então, essa primeira videoaula é para dar uma orientada a vocês para como fazer os cálculos de recomendação do uso de gesso, corretivo e fertilizantes para arroz de sequeiro e irrigado. Nós vamos fazer aqui para arroz de sequeiro e aí vocês façam como exercício as atividades para arroz irrigado, tanto para sementes pré-germinadas quanto para sementes duras que a gente vai estar passando, tá bom? Bom, então vamos colocar uma opção de um ponteirinho aqui. Então, esse foi um exercício que eu passei para vocês nos últimos dias de aula, né, presencial. Então, para fazer a recomendação de gesso, corretivo e adubação também com os micronutrientes zinco, manganês e boro, junto à formulação NPK, tá? Então, eu passei para vocês um exemplo de uma análise de solo. Importante frisar aqui, né, pessoal, quanto mais informações nós tivermos para passar, informação para a gente fazer uma recomendação, melhor. Então, o que eu vejo que muitos das análises de solo que nós recebemos, os agrônomos recebem, só tem a camada de 0 a 20, não tem a recomendação de micronutriente, e não tem muitas vezes a textura do solo. Isso é importantíssimo, né? Para que a gente possa ter prestar uma assistência e trabalhar com recomendações corretas, a gente precisa dessa informação. Então, a sugestão é: façam a coleta do solo e peçam para fazer a análise completa desse solo, completa, seja de macro, micronutrientes e textura, tá? Então, para a gente ter todas as informações, para a gente não deixar nada para trás, tá bom? Então, esta é a análise de solo de 0 a 20, 20 a 40, importante também, né? Fazer a coleta de solo nas camadas superficiais e nas camadas subsuperficiais, para a gente ter informação. Algumas vão precisar, nós vamos recomendar de acordo com a camada 0 a 20, e outras nós vamos recomendar de acordo com a camada 0 a 40. Tá? Então, Álvares e colaboradores deu uma informação para nós, né, em 99, das interpretações das classes de interpretação de fertilidade do solo, né, de carbono até saturação por bases. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, ver como é que está o nosso solo. Né? Como está o nosso solo? Com base nessas classes de interpretação. Então, eu vou lá na minha análise de solo e verifico quais as quantidades que tem de carbono, de matéria orgânica, de cálcio trocável, de magnésio trocável, de acidez, de soma de bases, acidez potencial, CTC efetiva, pH 7, saturação por alumínio e saturação por bases. E aqui eu tenho, na camada de 0 a 20, a interpretação, e na camada de 20 a 40, a interpretação com base naquela análise de solo que eu passei para vocês, tá? Então, está aqui os níveis M é de médio, B é de baixo, tá? Então, alto. Quando a gente fala em acidez potencial e saturação por alumínio, a gente fala em baixo, médio e alto, e não baixo, médio e bom, né? Então, só para a gente ter essa informação. Então, está aqui. A gente consegue interpretar essa análise de solo. Uma outra fonte de interpretação que a gente tem é para fósforo e potássio, importante, né? Por que é importante fazer análise textural? Porque para a gente interpretar os níveis de fósforo sendo bom, médio, baixo, eu preciso da porcentagem de argila. Então, se eu fizer uma análise de solo e não colher essa informação de textura, eu fico sem informação de qual nível que está esse fósforo, certo? No caso aqui, como tem informação, eu sei que
minha análise de solo tem 16 miligramas por decímetro cúbico de fósforo para camada 0 a 20 e 17 para 20 a 40. Então, está num nível bom, né? Aqui, ok? Para potássio, é uma coisa importante para falar que aqui eu transformei na análise de solo, se vocês observarem aqui, a análise de solo potássio está em milimol de carga por decímetro cúbico. Eu tenho que transformar esse potássio em milimol de carga para centimol e depois de centimol para miligrama por decímetro cúbico. E aí eu consigo achar esses valores aqui. 0 a 20, 74,1 miligrama por decímetro cúbico, porque a classificação é miligrama por decímetro cúbico, e para 20 a 40, 46,8. Então está no nível de 0 a 20 bom e o nível médio de 20 a 40. Aqui as interpretações. Uma outra forma que é importante, né, a gente tem várias sugestões para fazer essa recomendação de adubação. Uma delas é vocês trabalharem com a extração por tonelada de nutrientes, tá? Principalmente se a análise de solo está no nível bom, médio bom para cima. Então, você pode trabalhar só com a extração de nutrientes, tá? Então, tem uma tabelinha, né, da Potafós e que trabalha esses níveis de macro e de micronutrientes, tanto em quilos por tonelada e em gramas por tonelada. Então, como a sugestão é produzir 4 toneladas de arroz, então, por tonelada é 47, só multiplica 4 vezes 47, 4 vezes 7,5, 4 vezes 34 e assim por diante, para a gente ter uma quantidade total de nutrientes que a planta de arroz vai precisar, que esse hectare vai precisar, para produzir as 4 toneladas que a gente quer, tá? Primeira coisa, precisamos saber, são 3 fases que a gente vai tentar equilibrar mais esse solo. Tá? Às vezes, no primeiro ano, a gente não consegue equilibrar tanto, porque às vezes o solo está tão desequilibrado que a gente não consegue. Mas a ideia é fazer 3 etapas. Recomendação de calcário corretivo, corrigir o solo com base no pH, saturação por base, né? E é uma sugestão. Depois, gessagem, seguindo as interpretações, e depois adubação. Então, a primeira coisa, vamos fazer a recomendação de corretivo, de calcário para arroz. Então, nós vamos usar os dados da camada de 0 a 20 e a sugestão minha, é uma sugestão, você tem outros métodos, é trabalhar com método de saturação por bases, tá? Tentando sempre elevar para arroz, isso depende da cultura, mas para arroz elevar a saturação para 70%. Então, quando eu pego a fórmula, necessidade de calagem, né, de calcário pelo método de saturação, eu tenho V2 desejável, que é 70, menos V1, que é o que tem no solo, vezes o CTCA-pH7 dividido por 100. Então, eu tenho 70 menos 28, que está na análise de solo, vezes 8,7 dividido por 100, eu tenho 3,7 toneladas ao PRNT 100%. Bom, muito difícil a gente trabalhar com PRNT 100%, porque comercialmente a gente não tem PRNT 100%, muito difícil. Então, a gente pode trabalhar com PRNTs mais baixos, né? Então, uma sugestão aqui pode ser trabalhada com 70, com 80, com 90. A sugestão minha para PRNT de 80%. Então, a quantidade de calcário a ser aplicada é a necessidade de calcário que eu achei, 3,7 toneladas por hectare, vezes a superfície de contato desse calcário na área. Se for distribuição em área total, é 100%. Então, no caso de arroz, é 100%, então é 100 dividido por 100, é 1 sempre. E a profundidade de aplicação, né, de contato desse corretivo. Como a gente sempre trabalha para corretivo na camada de 0 a 20, então é 20 também. 20 dividido por 20 dá 1. Então, multiplicando pelo PRNT desejável, nós estamos trabalhando aqui com 80%. Então, a quantidade de calcário aplicada é 3,7 toneladas vezes 1,25, que dá um total de 4,62 toneladas por hectare. Muito, muito. É muito por quê? Porque a saturação está muito baixa, e aí a gente precisa levar isso para uma saturação de 70%, tá? Muitas vezes o produtor ele pode assustar com esses números, mas é importante passar isso para ele, né? É importante a gente trabalhar com os dados corretos, né? Importante. Se ele tiver uma outra opção, mostrar para ele, olha, você pode até trabalhar com menos quantidade de corretivo, porém, não vai ser feito, não vai ter o resultado desejado. Importante frisar isso para o produtor, né?
Se você não trabalhar com a quantidade que a gente calculou, que foi calculada e que é a correta, nós não vamos conseguir atingir a quantidade de produção desejada, ok? Então, é importante passar isso para ele. Qual que é a época de aplicação? 90 dias antes da semeadura. Por quê? O corretivo precisa reagir ao solo, né? Então, ele reage geralmente em 90 dias. Qual que é a dose? Como é que a gente trabalha? Doses acima de 4 toneladas, nós precisamos parcelar, porque é muita quantidade mesmo de uma vez. Então, a recomendação é metade antes da aração e metade antes da gragem niveladora. Isso para sistemas de preparo convencional de solo. Sistemas de plantio direto, não há revolvimento de solo. E, uma informação, se esse solo que está em sistema de plantio direto estiver com este nível de pH e nível de saturação, este solo não está em sistema de plantio direto. Ele simplesmente tem uma cobertura de palha. Nós precisamos corrigir isso, tá? Então, é preciso fazer a correção e aplicar, revolver esse solo e fazer o embasamento dele, tá? Então, isso é para sempre preparo convencional, tá? Metade antes da aração, metade antes da grade niveladora, tá? Outra informação importante, qual a quantidade de óxido de cálcio e óxido de magnésio que eu tenho nessa quantidade de calcário que eu vou aplicar? Então, importante. Então, a informação é importante. Eu preciso de 60% recomendável, geralmente, da saturação da CTCA-pH7 com cálcio e 20% da CTCA-pH7 com magnésio. Bom, como é que eu acho isso? 8,7 é a CTCA-pH7. 60% disso dá 5,22. 5,22 menos 1,4 é o que tem no solo, dá 3,82 adicionar. Eu preciso adicionar 3,82 centimol de carga por decímetro de cálcio no solo. Para magnésio é a mesma coisa. Eu preciso adicionar 0,94 depois dos cálculos, né? 20% de 8,7, dá 1,74, tiro o que tem no solo, eu sobro com 0,94 centimol de carga por decímetro cúbico adicionar no solo de magnésio. Porém, é cálcio e magnésio. Eu preciso transformar esse de cálcio a óxido de cálcio e magnésio para óxido de magnésio. Então, como é que eu transformo isso? Eu pego a quantidade que eu preciso adicionar e divido por um fator de conversão de cálcio para óxido de cálcio, que eu tenho um valor de 214,2. Este valor de 214,2 eu vou utilizar para a determinação da porcentagem de óxido de cálcio que eu tenho no meu corretivo, que eu terei no meu corretivo. Então, quando eu lanço esse valor aqui, dividido pelo óxido de cálcio, totalizando a quantidade por hectare, eu tenho que essa quantidade de calcário vai ter, e precisa de ter, na minha recomendação, 46,4% de óxido de cálcio. Se eu elevar aqui, é claro que eu vou diminuir as minhas doses, né? Se eu elevar aqui, eu diminuo minha dose de calcário. Então, eu estou fazendo para a dose que eu já estabeleci. Lembrando que se eu quiser um calcário de 60% de óxido de cálcio, com certeza essa dose vai ser diminuída aqui, tá? Se eu tiver na área comercial, se eu tiver para comprar e for em conta, ok, né? Sem problema nenhum, tá? E depois eu tenho que determinar a porcentagem de óxido de magnésio aqui. Então, o processo é o mesmo, quase o mesmo, né? A quantidade a ser aplicada, dividido pela dose do corretivo, vezes um fator de correção de magnésio para óxido de magnésio. Então, porcentagem de óxido de magnésio é o 0,94, que é a quantidade a adicionar, dividido por 4,62, que é a dose, vezes 0,0248. Eu tenho um total de 8,3% de óxido de magnésio, tá? Então, a recomendação é 4,62 toneladas de corretivo com 46,4%, me desculpa aqui, 46,4% de óxido de magnésio e 8,3% de óxido, 46,4% de óxido de cálcio e 8,3% de óxido de magnésio. Parcelado em 2 vezes, metade antes da aração, metade antes da gradagem, tá? Bom, gesso. O gesso, a recomendação não é na camada de 0 a 20, é na camada de 20 a 40. Então, qual é a recomendação? Se o nível de cálcio estiver baixo ou a saturação para alumínio, o M, tiver maior que 20 centimol de carga. Então, atende os dois, né?
E aí a recomendação por sugestão é multiplicar o teor de argila em gramas por quilo vezes 5, tá? 5 vezes 460, 2.300 kg de gesso por hectare, tá? Essa época de aplicação seria de 20 a 15 dias antes da semeadura, tá bom? Então, ó, calcário, 90 dias antes da semeadura, metade, no caso aqui a gente viu que era as doses acima de 4 toneladas, metade na aração, metade na grade niveladora. E o gesso com 20, 15 dias antes da semeadura, sempre nessa ordem. E depois a gente vai recomendar o fertilizante. Como sugestão, método de extração de nutrientes. 47 kg por tonelada vezes 4, 188 kg de nitrogênio, 4 toneladas vezes 7,5 de fósforo, 30 kg, fator de conversão de P para P2O5, 2,29, 68,7, potássio também 4 vezes 34, vezes 1,20, que é o fator de correção, 163 kg de K2O por hectare. O enxofre já foi suprido pelo gesso agrícola, aqueles 4 kg, o gesso, 2 toneladas já supriu esse enxofre. Cálcio magnésio suprido pelo corretivo agrícola. Beleza? Bom, e como é que eu vou recomendar esse fertilizante? Vamos lá. Eu tenho, por aproximação, se vocês observarem aqui, 188 kg de nitrogênio, 68 de P2O5 e 163 de K2O. Então, por aproximação, 180 kg de N, 70 de P2O5, 160 de K2O. Por que eu usei aproximação? Para ver se eu consigo achar uma fórmula comercial para esse adubo, né? Quanto mais fórmula comercial, mais fácil, a logística é melhor. Mas, enfim, vamos lá. Então, qual que é a sugestão? 20 quilos, essa é a minha sugestão. 20 quilos de N no hectare, no plantio, 70 de P2O5, que é o total 100% de P2O5 na semeadura, e 40 quilos de K2O. Eu não gosto de colocar mais de 50 quilos de K2O por hectare na semeadura, porque pode acontecer uma queima da semente. Então, eu coloco sempre menos. Então, essa proporção 20, 70, 40, ao dividir pelo menor valor aqui, 20, eu tenho uma proporção de 1, 3,5 e 2. Ao multiplicar isso por 8, eu tenho uma fórmula comercial 8, 28, 16. Qual é a dose? A dose é 20, que é do semeadura dividido por 8, ou 70 dividido por 28, ou 40 dividido por 16 vezes 100. Dá uma dose de 250 kg por hectare de 8, 28, 16. Tá? Essa é a dose da semeadura. Sobrou o quê? Se eu usei 20 kg de N, na semeadura sobrou 160 para as coberturas. Se eu usei 40 de K2O, sobrou 120 para a cobertura. O que eu faço? Divido em duas. Para arroz de sequeira, eu divido em duas coberturas. Um aos 30 dias, que é o final do perfilhamento, e aos 45 dias a outra, que é o início da diferenciação floral. Então, tá aí a recomendação. Então, eu faço metade da dose aos 30 dias e a outra metade aos 45. Então, fazendo o mesmo processo, eu tenho uma formulação ao final de 20,0015, uma fórmula comercial também. Qual a dose? 400 kg por hectare, tá? Essa é a recomendação de adubação. Precisamos adicionar os micronutrientes no solo, no adubo. Então, pela extração de nutrientes, eu tenho que adicionar 0,4 kg de zinco por hectare, 1,5 kg por hectare de manganês e 1 kg de boro, em média. Então, usando a fórmula de colocar, né, de inserir em porcentagem esses micronutrientes no formulado NPK, eu tenho essa formulazinha aqui. Então, é a quantidade do micronutriente a ser aplicada, no caso o zinco 0,4, vezes 100 dividido pela dose da adubação, de 250. Então, fazendo os cálculos, eu preciso de 0,5% de zinco no formulado, 1% de manganês no formulado e 0,5% de boro no formulado. Então, tá aí a nossa recomendação, tá? Tanto de calcário, de corretivo, quanto para gesso e quanto para o formulado NPK, mais os micronutrientes necessários lá, tá? Para a tarefa, fica a recomendação para arroz irrigado de terras baixas, tanto para arroz pré-germinado, que tem uma diferença, quanto para arroz de semente dura, tá bom? Essa é a primeira vídeo que a gente está passando para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Vou estar sempre à disposição nas aulas online
toda semana, tá bom? Fiquem em paz aí, bons estudos.